Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Professor Maicon Roque. Na aula de hoje iremos resolver 5 questões sobre associação de informações, ou também conhecido como associações lógicas, tá? Iremos cobrar aí 5 questões que já foram aí objeto de prova TJ São Paulo, Banca Vunesp, beleza? Vou demonstrar para vocês aqui que existe uma maneira mais simples de fazer questões que envolvam aí muitas informações, que é justamente o macete do jogo da velha, beleza? Vem comigo aqui na tela. Então tá aí na tela, associação de informações. Iremos fazer 5 questões para você que ainda não me segue no Instagram. Meu Instagram é @maicon_y.roque, beleza? Segue o professor lá no Instagram. Vamos aí com a nossa primeira questão, né? Questão aí TJ São Paulo, né? Então a gente teve 2 provas em 2023, capital e interior. E nessa primeira questão, ele fala assim: 3 amigas, Juliana, Nádia e Marluce, praticam atletismo, não necessariamente nessa ordem de modalidades, né? Então é qual? 100 metros raso, 400 com barreiras e 5.000 metros. As alturas de cada uma delas são não necessariamente nessa ordem: 1,68, 1,72 e 1,81 m. Sobre elas, é conhecido que Juliana não corre os 100 metros rasos e mora perto da amiga, cuja altura é de 1,72. Já Nádia, que não é a mais baixa, não pratica provas com menos de 1.000 metros e não mora perto das outras 2 amigas. A partir dessas informações, tem valor lógico verdadeiro a afirmação. Pessoal, você vai observar que eu tenho várias informações e por intermédio dessas informações totalmente aleatórias, eu tenho que tirar uma conclusão. Quando eu falo aleatórias, que são informações soltas, beleza? Então veja que aqui, o primeiro passo realmente é identificar que trata aí de uma questão de associação, né? Associação de informações. E eu vou pegar aqui e vou demonstrar para vocês aí o que vem a ser esse macete do jogo da velha. Olha só, macete do jogo da velha. Então aí, ó, você vai observar, fala para mim aí, quem aqui já jogou jogo da velha. O jogo da velha era assim, ó, lembra que era assim, ó? Eu tinha que fazer esses traços, aí a gente tinha que colocar aqui, ó, bolinha e X, lembra? Que aí quando colocava X assim, quando ficava numa sequência ganhava. Então veja o seguinte, o que é que consiste aí esse macete do jogo da velha? Toda vez que for uma afirmativa, eu vou colocar uma bolinha. Toda vez que for uma negativa, eu vou colocar um X. Colocar onde, professor? Eu vou fazer uma tabela. Eu vou organizar essas informações. Então, observe que eu vou colocar aqui, ó, Juliana. Aí depois eu tenho Nádia. Eu sempre indico que você coloque na sequência que a questão vai falando, para que fique mais fácil. Não necessariamente tem que colocar, mas eu acredito que é mais fácil você interpretar na sequência que ele vai te falando, tá? Aí observe que eu vou colocar aqui as modalidades, ó. Uma pratica aqui, ó, 100 metros, a outra 400 metros com barreiras, não precisa botar aqui, e a outra 5.000 metros. Beleza? Então veja que aqui é como se eu tivesse feito uma tabela relacionando cada uma das meninas com cada uma das modalidades. E aqui, como ela vai me dar, a questão vai me dar outra informação, eu vou repetir aqui só a critério de didática, ó, o nome novamente, ó, Juliana, certo? Aí aqui, ó, Nádia e aqui Marluce, certo? Só que agora eu vou relacioná-los justamente com as alturas, né? Então aqui, ó, uma tem 1,68, outra tem 1,72 e a outra tem 1,81, beleza? Você vai observar que eu fiz aí praticamente 2 tabelas relacionando as meninas com as modalidades e as meninas com as suas alturas, beleza? Então veja que essa bolinha, esse X, é para colocar justamente aí nessas tabelas. Só que lembrando que bolinha eu vou botar quando for uma afirmativa e o X quando for uma negativa. E você vai observar que a melhor coisa do mundo é achar uma bolinha, beleza? Então, bacana.
Aí sim, começa ela me fornecer as informações aqui, ó. Sobre elas é conhecido que Juliana não corre os 100 metros. Pessoal, isso aqui é uma negativa. Então, eu venho aqui em Juliana, como 100 metros ela não corre, uma negativa é X. Então, ó, Juliana ou vai correr 400 ou 500 metros. Só que uma negativa eu só marco um quadradinho, beleza? Então, ó, Juliana não corre os 100 metros rasos e mora perto da amiga cuja altura é de 1,72 m. Então, veja que como cada um tem uma altura diferente e ela mora perto da amiga que tem 1,72 m, então Juliana não tem 1,72 m, porque a amiga dela que tem, cada uma tem uma altura. Aí, continua e fala, já Nádia, que não é a mais baixa. Então, veja só, aqui a Nádia, eu já vou cortar aqui, ó, ela não é a mais baixa, a Nádia. Se ela não é a mais baixa, ela também não pode ter 1,72, porque Juliana, né, ali, não, até pode ser, por enquanto só ali, ó, ela não é a mais baixa, só que aí a questão fala assim, ó, já Nádia, que não é a mais baixa, não pratica prova com menos de 1.000 metros. Então veja, se eu tenho prova de 100 e de 400 e 5.000, então você vai observar que Nádia, ela não, né, não vai fazer de 100 nem de 400, que é menor que 1.000, então sobrou a de 5.000 metros para ela. Lembra que eu falei para vocês que a melhor coisa que tem é achar uma bolinha? Por quê? Porque agora onde tem bolinha, para cima, para baixo e para os lados, sempre vai ser X, olha só. Porque se Nádia pratica 5.000, ela não pratica, Juliana não pratica 5.000 e Marluce também não pratica 5.000. Então veja que sobrou para Juliana 400 metros. Então olha só, onde tem bolinha para baixo é tudo X, certo? Porque se Juliana pratica 400, Marluce não pode. E sobrou para Marluce aí 100 metros, beleza? Aí, observe que na parte final, ele fala assim, ó, Nádia, que não é a mais baixa, não pratica provas com menos de 1.000 metros e não mora perto das outras duas amigas. Então você vai observar o seguinte, Nádia não mora perto das outras duas. Mas lembra que no início, quando ele falava assim, ó, Juliana corre os 100 metros e mora perto da amiga cuja altura é de 1,72. Então, se Nádia não mora perto dessas amigas, então quem tem essa altura de 1,72 m, pessoal, é justamente quem? É justamente, né, a própria Marluce. A própria Marluce não, a Marluce, porque, ó, Juliana não corre os 100 metros rasos e mora perto da amiga, cuja altura é de 1,72. Então veja que Juliana não tem 1,72, certinho? E ela mora perto da amiga que tem 1,72. Só que como as duas moram perto, a Nádia não mora perto. Então essa amiga é Marluce, ó. Marluce que tem 1,72. Então ela não tem 1,68, não tem 1,81, certinho? E como a questão falou que Nádia não é a mais baixa, observe que a Nádia vai ser a mais alta, que tem 1,81 m. Então, a mais baixa é a Juliana. Então, veja que aqui vai ser o X e eu preenchi aí todo mundo. Beleza? Aí, como a questão quer saber o quê? Ó, vamos voltar aqui. Ó. Da parte das informações, qual que tem um valor lógico verdadeiro? A afirmação. Observe que é uma questão que ele misturou juntamente com a ideia dos conectivos. Então, aqui não bastava saber só a regrinha da associação de informações. Você também teria que saber a ideia de tabela verdade, justamente aqui com os conectivos. Olha só, eu tenho o e, eu tenho o ou, eu tenho aqui, ó, o se então, eu tenho aqui também outro se então e eu tenho aqui o e. Então você vai observar que a questão quer saber justamente qual delas é realmente verdadeira. Então observe o seguinte, quando ele fala aqui, ó, eu tenho aqui uma proposição composta com a conjunção com e, eu tenho aqui essa primeira proposição, que é a seguinte afirmação, ó. Atleta que tem 1,72 m de altura pratica 100 metros rasos. Vamos lá, olha só. Atleta que tem 1,72 m, vamos olhar quem tem 1,72 m, ó. Marluce, ela pratica os 100 metros rasos. Isso aqui tá certo, olha só. Atleta que tem 1,72 m, pratica 100 metros rasos, isso aqui é verdadeiro. Só que o e só aceita coisas verdadeiras, certo? Então, para ser verdade, tudo que ele fala tem que ser verdade. Então, quando ele fala Juliana pratica os 5.000 metros, vamos lá. Juliana pratica 400 metros. Então, essa informação é falsa
Como e, você vai lembrar que o e, ele é exigente. Toda vez que eu tenho uma conjunção e, ele só vai ser verdade se tudo for verdade. Como apareceu um falso aqui, então tudo que ele está falando aqui é falso. Está errado. B de bola. B de bola, na verdade, eu tenho aqui, ó, esqueci do outro ou aqui, é uma disjunção exclusiva. É o ou. Você vai lembrar que a palavra-chave do ou, não é nem palavra, é um símbolo, é o símbolo de diferente. Então, no ou, para ser verdade, os valores que compõem essas proposições têm que ser diferentes. Se um é verdadeiro, tem que ser falso, ou se um é falso, tem que ser verdadeiro, para dar a ideia de exclusividade. Beleza? Então, veja que ele fala aqui, ó, Juliana pratica os 400 metros com barreira. Vamos lá. Juliana pratica os 400 metros com barreira, isso aqui é uma verdade. Quando ele fala que Nádia tem 1,81 de altura, Nádia tem 1,81 de altura, isso aqui também é verdade. Porém, quando eu tenho aqui o ou, para que isso possa ser verdade, esses valores têm que ser diferentes. Então, se esse for verdadeiro, esse tem que ser falso, ou se esse for falso, esse tem que ser verdadeiro. E aqui no caso, eu tive dois valores iguais. Opa! Na disjunção exclusiva, isso aqui é falso. Na alternativa C, eu tenho o famoso cientão. O cientão, para ser falso, só existe um caso, que é o Vera Fischer, certo? Então, quando ele fala aqui, ó, Nádia tem 1,72 de altura, olha só, Nádia, pessoal, tem 1,81. Veja que ele começou falso. E a melhor coisa que tem no cientão é começar falso, sabe por quê? Se começou falso, não tem como dar Vera Fischer. Então, aqui, ó, independentemente da segunda parte, isso aqui já vai ser verdade. Mas vamos fazer, ó, quando ele fala que Marluce tem 1,81, Marluce tem 1,72. Isso aqui é falso. Observe que quando eu tenho um cientão, quando ambos os valores são falsos, isso aqui é verdadeiro. Porque o único caso que é falso no cientão é quando é Vera Fischer. Primeiro verdadeiro, segundo falso. Então, nosso gabarito, portanto, aí, alternativa C. Uma questão que ele misturou, ele usou aqui uma interdisciplinariedade, ele usou tanto tabela verdade, conhecimentos conectivos, como a parte aí de associações lógicas. Beleza? Gabarito C de Careca, né? A questão aí mais recente, juntamente aí com a questão 2 também, porque uma das questões é TJ São Paulo capital e a outra é interior. Então vamos lá, questão de número 2, questão de novo, você vai ver que aqui a banca gostou disso aqui, que ele está misturando também aqui, ó, os conectivos nas respostas. Então se você pegar aqui, ó, e ele colocou, né, bem parecido, né, ó, ou, sim, então, mas eu vou ter que resolver. Então eu vou pegar essa parte aqui, vou fazer minha tabelinha, observe que a questão 2 fala assim, ó, Mara, Roberto, Sônia e Tadeu. Então, eu tenho aqui, ó, Mara, Roberto, Sônia e Tadeu, certo? Eu tenho aqui 4 pessoas, ele vai me dar um monte de informações. São professores de disciplinas diferentes. As disciplinas são física, vou botar na sequência, né, ó, matemática, biologia, química, né, 4 professores, 4 matérias. Veja que ele não vai parar por aqui, agora ele vai relacionar justamente com a cidade que cada um ministra essas aulas. Então aqui eu vou repetir novamente os nomes para ficar mais didático, ficar mais fácil, olha só. Roberto, Sônia e Tadeu. Vou botar aqui, vamos puxar. Beleza, agora eu vou colocar a cidade de cada um. Então eu tenho aqui Campinas, depois Bauru, depois Santos e por último aí, São Paulo. Beleza? Agora, macetezinho aí do jogo da velha, informações afirmativas bolinha, melhor coisa do mundo, porque onde tem bolinha para cima é X, para baixo é X, para os lados são X, e se for aí uma negativa eu ponho um X, belezinha? Então ele vai me dar as seguintes informações, então eu parto do princípio que essas informações são verdadeiras para eu chegar a uma conclusão. Então, a primeira informação que ele vai falar é assim, ó, a pessoa que leciona matemática, que não é o Roberto. Opa! Roberto não é professor de matemática, como aqui é uma negativa, X nele.
A pessoa que leciona matemática, que não é Roberto, leciona em Campinas, mas eu não sei, né? Então, a única coisa que eu posso concluir é que se Roberto não é professor de matemática e o de matemática leciona em Campinas, então Roberto não é professor em Campinas, tá? Aí depois ele vem aqui, ó, com E, né, ó, E, Mara leciona em Santos, né? Então, Mara, Santos, bolinha. Então, a melhor coisa que tem é a bolinha, porque tudo o restante na linha vai ser X e na coluna também vai ser X. Então, olha só que maravilha quando eu acho uma bolinha. Aí depois eu tenho outra informação, Sônia, que leciona em Bauru. Opa, Sônia é uma afirmativa. Bauru, bolinha, para cima é X e para os lados também é X. Sobrou para Roberto, São Paulo, para baixo é X e sobrou para Tadeu, Campinas. Então, olha, com as informações eu preenchi todo mundo das cidades. Sônia, que leciona em Bauru, não dá aulas de física. Então, Sônia não dá aula de física, o xizinho, e é amiga de quem leciona biologia em Santos. Então, ele está falando que quem dá aula em Santos leciona biologia. E quem dá aula em Santos é Mara. Então, Mara é biologia. Então, para cá é tudo X e para baixo também é tudo X. Beleza? Eu volto novamente e vou ler de novo. A pessoa que leciona matemática, que não é Roberto, leciona em Campinas. Opa! Quem é que leciona em Campinas, pessoal? Quem leciona em Campinas é Tadeu. Então, Tadeu é professor de quê? De matemática, né? Ó, a pessoa que leciona matemática, que não é Roberto, leciona em Campinas. Quem leciona em Campinas, a gente achou aqui que é quem? Tadeu. Então, Tadeu é professor de matemática. Bolinha, pro lado é tudo X e para cima é X. Veja que Sônia sobrou da aula de Química, para cima é X e Roberto de Física. Achei todo mundo, certinho? Agora eu vou voltar e vou analisar as alternativas. Então vamos lá, primeira alternativa, Tadeu leciona em São Paulo. Vamos lá? Tadeu leciona, cadê? Em São Paulo. Não, Tadeu leciona em Campinas. Então essa primeira informação aqui é falsa, porque quem leciona em São Paulo é Roberto, certinho? Aí ele vem com outra informação. Quem leciona em Bauru, leciona Química. Vamos lá. Quem leciona em Bauru é Sônia. E Sônia dá aula de quê? De Química. Tá certo. Quem leciona em Bauru dá aula de Química. Então aqui, essa afirmativa é verdadeiro. Preste atenção, tabela verdade. Você vai lembrar que o ou, vamos lá. A palavra-chave do ou, pessoal, você vai lembrar que o ou, ele é de boa. Certo? Se o ou é de boa, é porque eu até aceito o falso, desde que eu tenha pelo menos um verdadeiro. Então veja que para o ou ser verdadeiro, eu tenho que ter pelo menos uma verdade. E eu tenho aqui uma verdade. Então tudo isso aqui é verdadeiro, certinho? Porque o ou só precisa de uma verdade. Então acabou. A alternativa correta, a alternativa A. Se a gente for fazer as demais, você vai ver que vai dar errado. Quer ver? Vamos fazer a B só para você ver. Roberto não é professor de física. Vamos olhar lá, ó. Roberto é professor de física. Então, isso aqui é falso. Só que é o ou. O ou é de boa. Se eu tiver uma verdade, tudo é verdade. Quem leciona biologia, o faz em Bauru. Veja, quem leciona biologia, que é Mara, Mara faz em Santos. Então, essa informação aqui também é falso. Então, o ou, ele é de boa, mas não é otário. A única coisa que ele não aceita é tudo falso. E você vai analisando uma por uma e vai ver que realmente a alternativa correta é a alternativa A de aprovado. Beleza? Tanto a primeira questão, né, que foi aqui, capital 2023, como a segunda, que também foi capital interior, ambas eram muito parecidas no aspecto de cobrar associações lógicas, mas na própria resposta cobrar o conhecimento de tabela verdade sobre a característica de cada conectivo. Beleza? Vamos lá? Vamos para a nossa terceira questão aí TJ São Paulo 2018. Dentre todas as alternativas que temos aqui, eu acredito que essa aqui é a mais confusa, porque que, além de ele relacionar aí os 4 amigos com o ano que cada um nasce e com a profissão, ele ainda começa a embaralhar em saber quem nasceu primeiro, quem nasceu depois. Então aqui você tem que realmente fazer com calma, que essa questão aqui ela é bem confusa, tá? Então vamos primeiramente colocar a nossa tabela. Então eu vou ter aqui, vamos lá, vamos botar os nomes aqui, ó. Eu tenho Paulo, certo? Aí depois, logo na sequência, eu tenho João. Depois eu tenho
Fábio. E depois eu tenho o Caio. Beleza? Coloquei aqui. Vou relacionar primeiramente na ordem que ele me dá os anos que ele nasceu. Vou abreviar, ó, 1970. O outro nasceu em 77. O outro em 81. O outro em 90. Beleza? Vou repetir o nome para ficar mais didático, para ficar a compreensão melhor. Então, de novo aqui, ó, vou botar agora, ó, Paulo, João, Fábio e Caio. Só que agora eu vou relacionar com a profissão de cada um. Na sequência que ele me deu aqui, ó, arquiteto, depois fotógrafo, depois engenheiro e por último, advogado. Beleza? Agora sim, a gente vai usar o nosso macetezinho, o macete do jogo da velha, a qual o X indica uma negativa e a bolinha uma afirmativa, e a melhor coisa que pode acontecer é a gente achar uma bolinha, né? Porque onde tem bolinha, para cima, para o lado, para baixo é tudo X. Então, palavrinha mágica, sabe-se que? Sabe-se que Paulo não nasceu em 70. Opa, Paulo não nasceu em 70, é uma negativa, eu já meto um X ali. Que o arquiteto nasceu antes de Caio. Então veja, se cada um tem uma profissão e ele fala para mim que o arquiteto nasceu antes de Caio, então eu concluo que Caio não pode ser arquiteto, certo? E outra conclusão que eu chego é o seguinte, se eu tenho a data de nascimento 70, 77, 81 e 90, e ele fala para mim que o arquiteto nasceu antes de Caio, então Caio não pode ter nascido em 70. Então Caio não pode ter nascido em 70, que é o primeiro ano, certo? Então se ele fala para mim que o arquiteto nasceu antes de Caio, então Caio não pode ser, além de não ser arquiteto, ele não pode ter nascido em 70. Aí a questão continua, e antes fotógrafo João, ou seja, lendo aqui direitinho, ó, Paulo não nasceu em 70, que o arquiteto nasceu antes de Caio e antes do fotógrafo João. Então ele está falando para mim que João também não é arquiteto, certo? Só que ele falou aqui para mim, né, que além de o João não ser arquiteto, ele já fala para mim que o João é fotógrafo. Então aqui é um afirmativo, ó. João fotógrafo é bolinha, para frente é o quê? X, para cima é X, para baixo é X e para baixo é X. Então a melhor coisa que tem é achar uma bolinha. Aí ele fala, né, que Fábio nasceu antes do advogado, certo? Então, vamos lá de novo, ó. Paulo não nasceu em 70, já marquei, que o arquiteto nasceu antes de Caio. Então veja que o Caio não pode ser arquiteto, então o Caio também não pode nascer em 70. E antes do fotógrafo João. Então veja que o João também não pode nascer em 70. Certo? Por quê? Porque o arquiteto nasceu antes dele. Então uma coisa que eu tenho certeza é que João e Caio não nasceram em 70. E Paulo também já falou que não. Então sobrou para mim o quê, pessoal? Sobrou para mim o Fábio. Então você vai observar que Fábio nasceu em 70. Ó. O restante é X. Beleza? Então veja só, que o arquiteto nasceu antes de Caio e antes do fotógrafo João, certo? Só que por enquanto, veja o seguinte, a questão tem Paulo e tem Fábio ainda para ser o arquiteto. Então por enquanto eu não vou colocar mais nada aqui não, certinho? E vou continuando. Fábio nasceu antes do advogado, então uma coisa que eu posso concluir, que Fábio não pode ser advogado. Porque ele nasceu antes do advogado, beleza? Que o advogado não nasceu em 77, certo? Só que é o seguinte, eu não sei quem é o advogado por enquanto. E que o engenheiro, que não é Caio, opa! Caio não é engenheiro. Sobrou o que pro Caio? Advogado. Então, para cima, tudo X, beleza? Aí agora sim, faz sentido o que ele falou aqui, ó, o advogado não nasceu em 77. Se o advogado é o Caio, então Caio não nasceu em 77, certo? E que o engenheiro, que não é Caio, nasceu em 81. Quem é engenheiro nasceu em 81, só que Caio já é o que? Advogado. Então Caio não pode nascer em 81. Sobrou o que pro Caio, pessoal? Sobrou 1990. Para cima também é tudo X. Beleza? Agora veja que o grande segredo da questão, como eu falei para vocês, essa aqui é a menos fácil. Veja que eu tenho aqui, ó, 4 espaços a serem preenchidos, certinho?
Mas preste atenção no seguinte, você vai observar aqui comigo que ele falou para mim que o engenheiro nasceu em 81, certo? Quais são os possíveis engenheiros que eu tenho aqui? Olha só, eu tenho aqui os possíveis engenheiros Paulo e Fábio, certo? Só que Fábio nasceu onde? Em 70. Se Fábio nasceu em 70, ele não pode ser engenheiro. Então veja ó, que se Fábio nasceu em 70, aqui é X para ele, certinho? E sobrou o que para Fábio? Arquiteto, aqui é X. Sobrou o que para Paulo? Engenheiro. Aí a gente preencheu ali. E a questão falou que o engenheiro nasceu em 81. Então, se Paulo é engenheiro, então ele nasceu em 81. Para cá é X, para cá é X, para cá é bolinha. Ufa! Completei tudo. Mas eu posso afirmar para vocês que realmente é uma questão bem confusa. Que não é só você marcar não. Você tem que interpretar aqui, igual a gente fez com o Fábio aqui. Pronto, agora ficou simples, né? Vamos só analisar. Alternativa A. Paulo nasceu antes de Caio. Vamos lá, Paulo nasceu em 81, Caio nasceu em 90. Ok, gabarito, alternativa A de aprovado. O restante está errado, ó. Caio é arquiteto, não. Caio é advogado. C, Fábio é advogado, não. Fábio é arquiteto. D, o engenheiro nasceu antes do fotógrafo. Vamos lá. O engenheiro, pessoal, que é o Paulo, nasceu depois do fotógrafo, que é João. Também está errado. E João nasceu antes de Fábio. Vamos lá. João nasceu em 77 e Fábio em 70. Também está errado. Gabarito aí. Alternativa A de aprovado. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 4. Né? Então, TJ São Paulo 2017. E aqui também uma questão longa, porque ele vai aqui colocar várias informações. Né? Então, primeira informação que ele vai me falar são o nome das mulheres. Ele fala assim, um edifício com apartamentos somente nos andares de primeiro ao quarto andar, moram 4 meninas em andares distintos, cada um em um andar. Então eu tenho aqui, ó, vamos botar aqui o nome, ó. Eu tenho, vou puxar mais para cá, ó. Eu tenho aqui, ó, Joana, Yara, Kelly e Beth, certo? Vou relacionar com cada andar. Ó. Uma mora no primeiro andar, outra mora no segundo andar, outra mora no terceiro andar e a outra mora no quarto andar. Então, tá aqui, ó. Beleza? Agora, de novo, vou relacionar essas meninas, de novo, ó. Vou botar aqui o nome, ó, Joana, Yara, Kelly e Beth. Certo? Só que agora eu vou relacionar cada um com um animal de estimação. Que ele fala para mim que é o quê, ó? Gato, na sequência, cachorro, passarinho e tartaruga. Certinho? Coloquei aí, de novo, fiz a minha tabelinha, macete aí do jogo da velha, X negativa, bolinha afirmativa. Agora, vamos pegar as informações. Quando ele fala aqui, ó, ele começa daqui. Beth vive reclamando do barulho feito pelo cachorro. Opa! Então ela não tem cachorro, né? Porque ela fala assim, ó, Beth vive reclamando do barulho feito pelo cachorro no andar imediatamente acima do seu. Então o cachorro não é dela. Então vamos lá, Beth, ela não tem o cachorro. Sabe outra informação que eu posso ter aqui? Se são 4 andares e no máximo é no quarto andar e a questão fala que Beth reclama do andar de cima, então eu posso concluir que Beth não mora no quarto andar. Essas informações entre linhas que faz toda a diferença. Não adianta só falar que Beth não tem cachorro. Mas quando ele falou que é no andar de cima, e eu sei que só tem 4 andares, então eu tenho certeza que ela não mora no último andar. Porque quem mora no último andar não tem ninguém acima dele. Beleza? Joana, que não mora no quarto andar, Joana não mora no quarto andar X, mora um andar acima do de Kelly, só que eu não sei qual que é o de Kelly, só que veja o seguinte, o fato de Joana, que não mora no quarto andar e mora um andar acima do de Kelly, veja que Joana não pode morar no primeiro andar, porque ela mora acima de alguém, né? Que, agora está falando de Kelly, ó,
mora um andar acima do de Kelly, vírgula. Agora esse que, ele está retomando Kelly, ó. Que tem o passarinho e não mora no segundo andar. Então veja só, Kelly não mora no segundo andar. E a Kelly tem um passarinho, ó. Kelly, passarinho é bolinha. Então vamos lá, x, 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 x. A melhor coisa que tem é justamente isso aí. Então fala assim, ó. Mora no andar acima do de Kelly, que tem um passarinho, não mora no segundo andar. Então Kelly não mora no segundo andar. Beleza? Aí fala assim. O fato de ela não morar no segundo andar, olha só a conclusão que eu posso chegar aqui. Eu vou ler de novo aqui, ó. Beth vive reclamando do barulho feito pelo cachorro no andar imediatamente acima do seu. Beleza? Não sei qual que é andar, né? Joana, que não mora no quarto andar, fui lá e cortei o quarto andar, mora um andar acima do de Kelly, certo? Que tem o passarinho e não mora no segundo andar. Pessoal, veja só, se Joana, ela não mora no quarto andar, eu já marquei, ela possivelmente poderia morar o quê? No terceiro andar, certinho? Só que veja o seguinte, a Kelly, ela tem um passarinho. E a questão fala para mim que quem mora no terceiro andar tem uma tartaruga. Então veja, se Kelly tem um passarinho, Kelly não pode morar no terceiro andar. Então aqui, ó, Kelly não pode morar no terceiro andar. Mas você não concorda comigo também que Kelly não pode morar no quarto andar, sabe por quê? Porque a Joana, ela mora acima de Kelly e não tem acima do quarto andar. Então aqui também é X. Então eu chego à conclusão que Kelly mora no primeiro andar. Então para cima é X, para baixo é X. Só que preste atenção que ele falou que Joana mora um andar acima do de Kelly. Então se Kelly mora no primeiro, então Joana mora no segundo. Xzinho para o lado, Xzinho para baixo. Beleza? Olha o que sobrou para Yara. Yara, quarto andar. Xzinho sobrou aqui para Beth, terceiro andar. Né? Agora eu vou encaixando as informações. Quando ele fala quem mora no terceiro andar tem uma tartaruga. Quem mora no terceiro andar é a Beth. Então Beth tem uma tartaruga. Bolinha, X, X, X. Certo? Aí, voltando, né? O Beth vive reclamando do barulho feito pelo cachorro no andar imediatamente acima do seu. Se Beth mora no terceiro, então quem mora no quarto é a Yara. E esse cachorro está justamente no quarto andar. Então quem é o dono do cachorro é a Yara. Bolinha, X, X, bolinha. Pronto, achamos todo mundo, né? Então, vamos analisar as alternativas. E ele fala assim, Yara mora no quarto andar. Ok, certinho. E, olha só o conectivo E, tem um cachorro. Realmente, Yara tem um cachorro. O E só aceita coisas verdadeiras, então isso aqui é verdadeiro. Gabarito, alternativa A. B de bola, olha só, o resto está errado. Joana mora no terceiro andar. Joana mora no segundo. Já está falso. E aqui, como é um E, o E não aceita coisa falsa, então já é tudo falso. C. Kelly não mora no primeiro andar. Já está falso porque Kelly mora no primeiro andar. D. Beth tem um gato. Errado. Beth tem uma tartaruga. A alternativa é. O gato é o animal de estimação da menina que mora no primeiro andar. Pessoal, quem mora no primeiro andar não é a Kelly? A Kelly tem o quê? Um passarinho e não um gato. Gabarito, alternativa A de aprovado. Beleza? E vamos para a nossa última questão, né? Questão de número 5, que foi aí TJ São Paulo 2014, onde ele vai relacionar aqui nomes com partidos e com afiliações para ser prefeito ou vereador. Então a questão fala assim, Luiz, José e Mauro, já vou colocando aqui, ó, Luiz, José e Mauro. Aí tem os partidos, né, ó. Cada um deles pertence a um partido político diferente. Então, o partido que eu tenho, ó, Partido dos Operários, que eu vou chamar de PO. O outro partido, Partido dos Esforçados, que eu vou chamar de PE. E o outro partido, Partido dos Professores, que eu vou chamar de PP. Beleza? Aí agora, eu vou repetir os nomes, né? Vou botar aqui, ó, Luiz, José e Mauro. Agora, ele vai relacionar os cargos que eles estão se candidatando. 2 dos amigos são candidatos a vereador. Ó. Vereador 1, vereador 2, e um deles é candidato a prefeito. Então, eu vou ter 2 candidatos a vereadores e 1 a candidato a prefeito. E ele vai começar a me dar as informações. Ele fala assim, ó, o Partido dos Operários não inscreveu o candidato à prefeitura. Então, veja
que, por enquanto eu não sei, né, qual que é dos partidos, mas eu sei que agora que os partidos dos operários não têm candidato à prefeitura. Beleza. Mauro mora perto do amigo que pertence ao Partido dos Operários. Então, Mauro não pertence ao Partido dos Operários. Cada um pertence aí a um partido. Pertence ao Partido dos Operários, que é um dos candidatos a vereador, né? Beleza? Aí ele continua. Luiz não é candidato a vereador. Então, aqui, ó, Luiz não está se candidatando a vereador. Então, sobrou prefeitura para ele. Então, ele está se candidatando à prefeitura. Então, o restante aqui é o quê? X, certo? Nenhum dos filiados do Partido dos Esforçados quis ser candidato à prefeitura. Opa, se Luiz foi candidato à prefeitura, então ele não pode ser do Partido dos Esforçados, que não lançou candidatura à prefeitura, certo? Volto novamente. É muito comum nessas questões de associação você ir e voltar várias vezes lendo. Então agora, quando eu vou voltar lendo, eu já preenchi algumas coisas, ó. Mauro mora perto do amigo que pertence ao Partido dos Operários, né? Então veja ali que por enquanto também ainda não consegui colocar, né? Mas, quando ele fala aqui, ó, Mauro mora perto do amigo que pertence ao Partido dos Operários, que é um dos candidatos a vereador, né? Beleza? Então veja o seguinte, o Luiz era candidato a prefeito, certinho? Então você vai observar que o Luiz tem uma parte aqui que ele fala assim, ó, bem aqui, quer ver, ó, o Partido dos Operários não escreveu candidato à prefeitura. Então olha só, se Luiz se candidatou à prefeitura, então Luiz não pode ser do Partido dos Operários, porque eles não lançaram candidato à prefeitura. Então Luiz tem que ser o quê? Do Partido dos Professores. Então o restante aqui é X. Mauro sobrou aqui, ó, Partido dos Esforçados, o restante é X e aqui bolinha. Beleza? Aí ele fala, Luiz não é candidato a vereador. A gente já botou vereador. Nenhum dos filiados do Partido dos Esforçados quis ser candidato à prefeitura, a gente também já colocou. Então veja o seguinte, ó, você vai observar que eu tenho aqui, né, José e, cadê? Luiz para prefeito, certinho? E José e Mauro aqui são para vereadores. E como eu não tenho informações, então aqui eu posso colocar em qualquer um aqui que dá na mesma, tá? Ó, qualquer um aqui que vai dar na mesma, porque José é vereador e Mauro também é vereador. Vamos lá, dessas informações é possível concluir corretamente que, alternativa A, Luiz pertence ao Partido dos Professores. Acabou a questão aqui, ó, Luiz, Partido dos Professores, gabarita aí, alternativa A. Mauro não é candidato a vereador, errado, Mauro é candidato a vereador. José não é candidato a vereador, errado. Luiz pertence ao Partido dos Esforçados, Luiz é Partido dos Professores. José pertence ao Partido dos Professores, errado. José pertence ao Partido dos Operários, beleza? Gabarito, portanto, aí, alternativa A de aprovado. Bacana? Então, com isso, a gente termina aí mais uma aula. Aguardo os senhores na próxima aula. Você vai observar que essas questões, principalmente da Banca Vunesp, associações lógicas, claro que você vai usar o macetezinho, mas você vai observar que sempre tem algo na entrelinha. Nunca você consegue preencher só com as informações. E com as informações, ainda tem que ver a entrelinha para tirar alguma coisa aí para a gente chegar a uma conclusão. Belezinha? Então é isso. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima. Valeu!